Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para o seu coração. Então não perde, se você já nos acompanha aqui, não se esquece, para aí rapidinho, se inscreve no canal para que toda vez que nós postemos um vídeo novo você receba. E antes da gente começar, se você puder, também para aí e curte, compartilha com alguém, comenta alguma coisa, isso ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante para você, legal? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ser justificado pela fé. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em Romanos, capítulo 4, vamos começar do versículo 16. A Bíblia conta um pouquinho sobre como que Abraão foi justificado pela fé. Se você não sabe, Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão foi o primeiro homem na Bíblia considerado como um homem que exerceu fé o suficiente para ser o primeiro homem a ser reconhecido por Deus e ser creditado a justiça sobre ele. Então, vamos ler um pouquinho sobre a história e depois a gente discerne melhor algumas coisas, tá? Vamos lá, em Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Vamos continuar no 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, e a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém, amados, aleluia. Espero que você tenha entendido um pouco dessa passagem, mas vamos falar um pouco mais sobre ela, vamos discernir um pouco mais e caminhar, e fluir dentro dessa palavra. Aqui a Bíblia conta um pouquinho sobre parte da história de Abraão, né? Como eu falei, Abraão foi considerado o pai da fé, e esse episódio em específico foi um episódio onde Abraão tinha 100 anos de idade. A Bíblia fala sobre esse episódio e ele já havia recebido uma promessa. Ele recebeu uma promessa de que todos os descendentes dele iriam povoar a terra e que ele seria o pai da fé. Ele recebeu essa promessa, mas ali ele queria ter um filho e ele não sabia o que fazer, e ele mesmo assim creu, orou, ele manteve a esperança dele firme. E mesmo aos 100 anos de idade, sem vigor, imagina você com 100 anos de idade e sua esposa com ventre seco, Sara era a esposa dele, engravida. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ela era estéril, ela tinha o ventre seco e ela mesmo assim engravidou com a idade avançada e deu um filho para Abraão, e a partir dali começou a grande descendência de Abraão, onde hoje estamos nós. Então, na prática, tudo isso aconteceu na vida de Abraão porque ele creu. Só que ele creu numa época onde não existia nada que pudesse dar esperança, não existia um vídeo no YouTube para dar esperança para ele, não existia uma pregação da palavra para dar esperança para ele. Ele creu simplesmente porque ele creu. Ele sabia que Deus podia prover, ele sabia que Deus podia seria fiel à promessa. Então aqui eu quero trazer duas mensagens muito importantes para que nós entendamos o que precisa ser feito para que eu seja justificado. Primeiro ponto, você precisa crer na promessa. A base de tudo começa nas promessas que Deus faz a você. E as promessas que Deus fez para Abraão, elas se estendem até nós
até os dias de hoje. A descendência, a prosperidade, a abundância, isso são promessas que Deus fez sobre o homem a partir da descendência de Abraão. E além disso, Deus também nos faz promessas específicas. Deus certamente já te prometeu algumas coisas, Deus já me prometeu algumas coisas. E todas elas já se cumpriram na sua vida, Vitor? Não, mas o meu coração está em paz e leve, com a certeza e a convicção de que Deus vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Porque Deus não é um Deus de dívidas. Deus não deixa dívidas com ninguém. Você gosta de ter dívidas? Certamente não, talvez você até tenha, mas ninguém gosta de ter dívidas. Imagina ter dívida com um filho. Não sei se você é pai ou se você é mãe, mas você conseguiria ter uma dívida com um filho que você ama, que você quer dar amor, que você sabe que às vezes está dependendo daquilo que você está devendo a ele? É óbvio que não. Eu nunca teria uma dívida com meu filho e Deus nunca vai ter dívidas com a gente. Por isso, tudo aquilo que ele já te prometeu, tudo aquilo que ele já nos prometeu, fica tranquilo, ele vai cumprir, só que tudo tem o seu tempo. Muitas das vezes nós já temos uma promessa, só que às vezes não estamos preparados para acessá-la. E esse preparo, essa lapidação, né? A forma que você é forjado por Deus é o processo que você precisa estar apto a participar, apto a entrar. Só que quanto mais rápido você tem discernimento e entendimento que você vai precisar passar por esse processo, mais rápido você passa. Então, às vezes você tem uma promessa que Deus vai te dar daqui a 10 anos. Só que você entendeu que você precisa passar por esse processo e está tudo certo. Se eu receber daqui a 10, 20, 15 anos, ou se eu receber amanhã, dá no mesmo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Ali Deus entende que você tem um coração humilde, que você tem um coração servo, que você tem um coração sábio, e ali ele antecipa a tua promessa. Então, nesse caso aqui de Abraão, Abraão creu, e por isso ele sabia que Deus ia prometer. É o primeiro passo, crer na promessa. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Ah, Vitor, mas tudo acontece de ruim na minha vida. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando hoje, Vitor. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Essa semana eu tive com um casal de amigos próximos que infelizmente estão com um filho no hospital, estão com um filho na CTI. O filho deles tem menos de 45 dias de vida e ele estava passando por uma doença muito grave e eles ficaram dias sem saber o que fazer, dias colocando tudo nas mãos do homem, né? Tudo nas mãos dos médicos. Eles não sabiam e eles choravam, começavam a imaginar o pior, sempre imaginavam o pior cenário, porque entenda, amados, a nossa mente ela é feita para isso. A nossa mente vai sempre nos levar a entender as piores consequências, a parte negativa de tudo, de todas as situações, e quando a gente começa a pensar no pior, é ali que o diabo entra, é ali que ele começa a te dar sugestões, e cada sugestão que ele te dá, como você está com a mente no mundo, vivendo pela carne, você aceita essas sugestões, e você começa a pensar as consequências de tudo isso, de todas essas sugestões, e é esse momento que você surta, é esse momento que você, por exemplo, se tivesse um filho hoje na CTI com menos de 45 dias de vida, se estivesse seguindo as sugestões do diabo, você com certeza surtaria. E é nesse momento que Deus começa a agir, é nesse momento que Deus começa a forjar, é nesse momento que Deus começa a te lapidar, porque quando eu tive com esse casal conversando, quando eu visitei, quando eu orei por essa criança, Deus falou comigo muito claramente que aquilo era um processo que os pais precisavam passar, e que aquele processo que os pais estavam passando era um processo que ia amadurecer eles como família, ia tornar eles um homem e uma mulher melhor, uma família consolidada, fincada na rocha, e é isso que Deus quer. Deus quer nos dar a base para que nós tenhamos a nossa família na rocha, e é isso que o diabo mais quer atacar a família principalmente. Então, quando a gente crê na promessa, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas não importa, porque são apenas circunstâncias. Eu creio naquele que garante a minha promessa, eu creio naquele que garante a minha restauração, que garante que mesmo que eu seja provado, eu serei justificado. E quando eu creio na promessa, eu não creio mais na circunstância. O que importa agora já não é mais onde está o meu filho, se ele está doente ou não. O que eu creio mais não é se eu tenho dívida ou não. O que eu creio mais não é se eu não tenho um trabalho ou não. O que eu creio mais não é no futuro que eu estou projetando agora para mim ou não. O que eu creio é na promessa que Deus me revelou. Se Deus me revelou que eu terei uma família fincada na rocha, assim será. Se Deus me revelou que o meu filho vai ser um levita, por exemplo, assim será. Se Deus me revelou que meu trabalho vai prosperar, assim será. E é isso que eu preciso crer, é isso que você precisa crer para ser justificado, não pelo que você faz, não pelas suas obras,
Paulo diz isso aqui um pouquinho antes desse mesmo capítulo, que o homem ele não é justificado apenas pelas suas obras, mas sim pela sua fé, porque é quando você crê que por mais que você seja muito hábil para fazer diversas obras, eu, por exemplo, sou construtor, eu faço algumas obras, então eu posso ser muito hábil para fazer obras, mas se Deus não estiver à frente, essa obra não será justificada e dali nada ficará em pé, porque não terá base. E a base, no caso de uma vida cristã, é primeiro a família, primeiro Deus, depois a família. Então, primeiro ponto, promessa. Creia na promessa. Se você ainda não tem uma promessa de Deus, ore e nesse vídeo eu tenho certeza que Deus vai te dar uma promessa e vai te garantir. E caso você ainda não tenha recebido, não sabe quais são as promessas, abra a Bíblia. Abra a Bíblia e eu te garanto que se você ler 2 minutos da Bíblia, você vai receber pelo menos uma promessa de Deus específica para a tua vida, até porque a Bíblia tem várias promessas para gente. Mas, primeiro ponto então é a promessa. O segundo ponto é a justiça pela fé. A palavra de Deus diz, no capítulo 22, no versículo 22, ela diz o seguinte, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão não foi justificado porque ele era bom. Abraão não foi justificado porque ele fazia obras boas, porque ele ajudava as pessoas. Abraão não foi justificado porque ele simplesmente não fazia o mal. Abraão não foi justificado porque ele gostava das pessoas, porque ele dava dinheiro para alguém. Ele não foi justificado por causa disso, ele foi justificado porque ele creu. É a base da justiça de Deus. A partir do momento que você crê, amigo, amiga, a sua vida é transformada. Quando você crê que Jesus pode entrar e salvar, ali Deus começa a tratar a tua mente, Deus começa a tratar todas as tuas transgressões. Tudo que você fazia já não é mais válido para Deus, porque Deus te perdoa e Ele começa a trabalhar em você. Ele começa a te transformar até o momento que você consegue ter maturidade espiritual suficiente para colocar tudo nas mãos dele. E mesmo sem entender racionalmente, você entende que existe uma voz, o Espírito Santo de Deus fala com você e ele te diz, me entrega tudo e a partir daqui eu te farei uma pessoa diferente, eu te farei um humano diferente, eu te farei um espírito diferente e a partir dali você começa a ser transformado por Deus. E essa transformação, amados, é lindo. É nesse momento que você começa a entender, que você olha para trás e você fala assim, cara, não é possível que eu há 2 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, há 10 anos atrás, eu fazia isso. Não é possível. Como que eu conseguia fazer isso com a mentalidade que eu tenho hoje? O problema é que você não foi transformado apenas em mentalidade. Você, a partir do momento que você se entrega para Jesus, você é batizado nas águas, você é batizado no Espírito Santo, você é um outro ser. Você literalmente morreu espiritualmente e se tornou outro ser, você nasceu de novo, você é outra pessoa a partir desse momento. Se você ainda não experimentou isso, eu te convido a partir desse vídeo a entregar no final desse vídeo tudo nas mãos de Jesus e experimentar da boa, perfeita e agradável vontade que Deus traz sobre as nossas vidas. Isso é magnífico. Eu olho para coisas que eu fiz no meu passado e eu falo, cara, como que pode eu ter feito isso e hoje ter a mente que eu tenho e hoje pensar o que eu penso porque Deus me instrui. Enfim, então isso é uma mensagem muito importante que você precisa entender 2 coisas principais. Primeiro, creia na promessa. Deus já te deu N promessas e se Ele ainda não te deu, abra a Bíblia, como eu falei, você terá. Segundo, entenda que você é justificado por crer. A partir do momento que você creu e entregou tudo na mão de Jesus, a partir daquele momento a sua vida já é outra. Você já é justificado pela fé, como Abraão foi. Ele creu e por isso, aos 100 anos de idade, ele virou pai. A partir disso, toda a descendência de Abraão cresceu e a vida, e a Bíblia começou na prática praticamente a partir daí, depois de Adão, não é? Enfim, então creia nisso, entenda que essa é a vontade de Deus. E só para a gente concluir, eu quero trazer uma outra passagem que vem logo na sequência, já em Romanos 5, falei Efésios, não é Romanos, né? Em Romanos 5, lá no capítulo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não, vamos começar no 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Preste atenção agora, a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Então aqui a Bíblia nos ensina aqui, amados,
Na vida teremos tribulações. Coisas ruins acontecerão, circunstâncias ruins ao nosso redor acontecerão, e está tudo certo, que a Bíblia nos garante que isso vai acontecer. Mas quando isso acontece, nós estamos firmados em Deus, sabe o que acontece? Deus só prova o teu caráter. Você passa a ter um caráter aprovado, chancelado por Deus. Quando você passa por aquela circunstância difícil, quando você passa, por exemplo, no caso desse casal que eu acabei de citar, que está com um filho internado lá na CTI, quando eles passarem por essa circunstância, eles vão sair chancelados. Deus vai chancelar eles na rocha e vai falar, ó, vocês têm um caráter aprovado por mim. Eu aprovei o teu caráter no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da provação. Você me buscou, você colocou tudo nas minhas mãos. É aí que Deus aprova o teu caráter. E quando Deus aprova o teu caráter, a consequência disso é a esperança. Nada te tira a esperança. Amigo, tudo pode acontecer na tua vida. Você não vai perder o sono do justo. Você não vai perder a tua paz, que excede todo entendimento. Você não vai perder a misericórdia de Deus sobre a tua vida, porque você tem a esperança de Deus, porque você tem um caráter aprovado por Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu espero que você tenha recebido essa palavra de coração aberto, de peito aberto. A Bíblia nos garante que Deus não resiste a ninguém que faz uma oração a Ele com o coração quebrantado e contrito. Sabe, quando você está com o coração dilacerado, quando você está passando por uma circunstância difícil, que vai te sugando as energias, e quando você vê, você já está meio que entregue, você já está tipo, cara, eu não aguento mais isso. Nossa, eu não sei como que isso vai acontecer, poxa, no fundo você está colocando todas as esperanças no teu braço, na tua força, ou na força de um homem, mesmo que seja um médico mais conceituado da cidade, do estado ou do país. Nenhum homem é capaz de te dar paz, a paz que excede todo entendimento como Deus. Só Deus é capaz disso. Então, nas horas que você precisa, você busca Deus, mas e nas horas que você não precisa? Essa é a grande questão. Quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, só quando a gente precisa, só quando a gente está no meio de provação. Mas e quando você não precisa? E quando você só precisa de sabedoria para, por exemplo, aonde ofertar na vida de alguém? E quando você só precisa, por exemplo, de sabedoria para qual carro comprar? Tá tudo bem, às vezes você está em dúvida de qual carro comprar, e por que você não pede direção para Deus? Quando você está em dúvida de quando você vai tá pensando em se mudar, se você vai para uma cidade nova ou não, por que você não entrega isso na mão de Deus, amado? Pode ser uma bênção na tua vida, mas Deus sabe de tudo. E o maior problema é quando nós tomamos decisões sem pedir permissão e direção a Deus. Deus está aqui para nos ajudar, queridos. Deus está aqui para nos dar tudo o que nós precisamos. Mas nós precisamos primeiro crer. A partir do momento que nós cremos, nós acessamos a promessa. Nós acessamos todas as portas abertas dos céus. E nós somos justificados pela fé, como Abraão foi e como nós podemos ser hoje em dia também. E a partir disso, nós criamos o entendimento de que tudo bem, terei tribulações, tudo bem, faz parte que eu passe por momentos difíceis, por circunstâncias negativas, mas não tem problema, porque eu creio num Deus que me garante a promessa, e a partir disso eu suporto essa dor, eu supero essa dificuldade, e eu passo a ter um caráter aprovado por Deus, e com um caráter aprovado por Deus, nada te tira a esperança, porque você sabe que Deus é maior que tudo, e que qualquer coisa que aconteça na tua vida, Deus pode prover, Deus pode entrar e num estalo de Deus mudar essa circunstância. Mas e se Deus não quiser mudar do dia para a noite? Tá tudo certo. A autoridade de Deus é maior do que tudo. E quando eu me submeto à autoridade de Deus, se a promessa que Ele quiser me dar for amanhã ou for daqui a 10 anos, eu preciso estar apto e de pé para receber de bom grado e cumprir tudo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, eu espero que você tenha recebido essa palavra do fundo do teu coração, eu espero que tenha te auxiliado, eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou de fato dessa palavra, se você se sentiu tocado, não esquece de comentar com a gente, é importante para a gente entender como que Deus tem te tocado através dos nossos vídeos aqui no YouTube, aqui no nosso canal. E se você achar, se Deus tocar teu coração também, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa recebê-la, tá? Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Se você puder, feche teus olhos onde você estiver e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos nosso coração, Pai. Eu oro agora, Pai, por todos aqueles que estão com o coração quebrantado, contrito, Pai, dilacerado, entregue, Pai. Entregue às circunstâncias do mundo, Pai. Entregue às circunstâncias onde somente às vezes o próprio braço ou um homem, Pai,
poderia resolver na mente dessa pessoa. Mas agora, Pai, eu creio, Pai, que o entendimento se abriu, que o entendimento, Pai, se expandiu, Pai, que as tendas estão alargando, Senhor, e que a partir de agora, Pai, nós entendemos que somente colocando tudo em Tuas mãos, Senhor, nós podemos de fato crescer, evoluir, ter um caráter aprovado, superar qualquer circunstância, Pai, crendo, Pai, que somos justificados pela fé que temos, pela fé que carregamos, Pai. Por isso, Pai, te suplicamos, forge a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, nos dá sabedoria, Senhor, para garantir a base que é a nossa família, nos finca na rocha, Senhor, traz, Pai, em nome de Jesus, cura, Pai, provisão dos céus, Senhor, prosperidade divina, Pai, sabedoria divina, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos nesse momento, Pai, cura, Pai, sobre essa criança que foi citada aqui nessa história, nessa ministração, Pai, entra agora naquele CTI, Pai, e entra com cura, Senhor, entra agora, Pai, na vida desses pais, Pai, e entra com entendimento, Pai, tira as escamas dos olhos deles e dos nossos, Pai, para que nós tenhamos entendimento da Tua Palavra, para que leiamos a Tua Palavra e conseguimos nos conectar contigo, Pai, nos relacionar contigo, Senhor, nos dar intimidade contigo, meu Pai, pois entendemos que somente assim nós podemos acessar, Pai, toda a justiça que há pela fé e temos um caráter aprovado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos permite acessar as portas dos céus. Também te pedimos para fechar as portas que não são dos céus, Pai. Toda porta que foi aberta pelo mundo, toda porta que foi aberta, Pai, às vezes somente na força do nosso braço, Pai. Nós oramos, Pai, fecha, Senhor, fecha essa porta sobre nós, Pai, para que não acessemos portas que não venham de Ti e para que acessemos apenas aquelas, Pai, que nos garantirão toda, Pai, promessa que vem de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nos entregamos e te colocamos como nosso Senhor e Salvador, Pai. O controle das nossas vidas está em Tuas mãos. Nos garante um ótimo final de semana. Nos garante, Pai, uma família abençoada. Nos garante uma vida justificada pela fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Espero que vocês tenham gostado. Você tenha um ótimo final de semana. Cuida da sua família. Seja vigilante. E até semana que vem.